Opa, sem pressa. Vi no início do vídeo falar que mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito, então dá essa moral aí, então bora pro vídeo. Nesse vídeo vamos falar como a televisão morreu, e isso quase aconteceu com a audiência de Ninjago. Alguns temiam que isso poderia ser o fim de Ninjago, mas um herói inesquecível iria entrar para salvá-la. Essa é a história de como a Netflix salvou Ninjago, e lembrando que esse vídeo eu me inspirei em um vídeo gringo. Então, os créditos dados, então bora pro vídeo. A primeira temporada saiu no Cartoon Network e grandes e incríveis audiências, como o Ninja Verde ganhando mais de 2,6 milhões de audiência, concorrentes à finalização ganhando mais de 3,6 milhões de audiência. A temporada 2 seguiu um padrão muito similar. No geral, a temporada avançou em torno de 2,2 milhões de público, comparando com a temporada 1 de 2,9 milhões de público. Mostra a base de fãs de Ninjago, foi uma das tendências para cima. Também ajuda que ambas as temporadas saíram no mesmo ano, criando uma sensação de comunidade. E eu não posso expressar o quão emocionante foi isso para as crianças na época, com o Ninjago sendo cancelado depois disso e depois retornando. Precisamos esperar um pouco mais de um ano para a história continuar, mas então finalmente em novembro de 2013 a Lego lançou um trailer de reboot. As vendas do show de televisão ainda eram boas, com a média de 2,1 milhões de audiência, o que era ótimo considerando quão pobre foi o lançamento na Cartoon Network. Para 2015, com a Torneio dos Elementos e Possessão, o horário de lançamento foi fantástico, com a Cartoon Network baixando os lançamentos mensais ou semanais e lançando os episódios de volta em volta durante todas as semanas, o que foi fantástico para os fãs. Para alguns este foi o pico de Ninjago em questão de horário. Em termos de discussões online ao redor, sim, para mim pessoalmente também, porque essa foi a época que eu conheci Ninjago, né? Eu conheci Ninjago quando estava lançando o Torneio dos Elementos. Definitivamente sim, este foi uma ótima era de Ninjago, mas quando olhamos para o público, foi evidente que o show em si tinha declinado um pouco. Ainda assim, não foi um declínio em popularidade, a ver com a série saindo online semanas antes da maioria dos fãs assistindo ela no YouTube. Isso foi uma coisa frustrante para muitos fãs que queriam apoiar o show em si. Mas eu sei que a tentação é muito difícil e não querer ir olhar no YouTube e assistir o show antes que ele saísse. Em 2016, com o Skybound, o show saiu em dias estranhos e o movimento favorito para os fãs de Ninjago foi simplesmente assistir ilegalmente online. Foi o jeito mais acessível para fazer isso, e os ratinhos da internet para o show realmente refletiam, com a maioria dos episódios de Skybound apenas chegando em 1 milhão de público. Em 2017, com Hands of Time, também onde saiu Finlandia cedo. Isso só seria lançado mais cedo no YouTube e as pessoas poderiam assistir. É a primeira vez que uma temporada inteira de Ninjago vazou. E isso aconteceu depois, né? Dragon Rising. Mas com o lançamento do filme de Ninjago, havia uma expectativa de que realmente revitalizaria a marca e trazer um público muito mais jovem para Ninjago. E essa é a principal razão pela qual eles redesenharam os personagens no show com a trilogia Oni. A trilogia Oni sendo a melhor temporada de Ninjago até aquele ponto para o público na época, né? Na televisão, no entanto, continuou serializando com a maioria dos episódios, não até recebendo 500 mil de assistentes concorrentes. Mas ainda assim, online o show era incrivelmente popular, porque as crianças estavam encontrando o show online, mas não estavam assistindo na televisão. Neste tempo, a Netflix já tinha pegado as primeiras séries de Ninjago, com muitas crianças descobrindo Ninjago na Netflix. Isso criou uma demanda para o produto mais antigo. Uma notícia da Lego levou à criação de Ninjago Legacy, mas isso foi o que o show não estava premierando na Netflix. Todos os episódios premiaram primeiro na televisão antes de fazer seu caminho gigante de streaming, com alguns países ainda primeiro o Ninjago antes do Zilla. A única maneira de manter-se em contato com o show foi através dos uploads no YouTube. Aí chegamos na nova fase de Ninjago, Ninjago a série, aonde os episódios foram horríveis. O capítulo do Gelo e do Fogo foram horríveis, afinal eles saíram antes no exterior, antes do Zilla, que isso foi muito ruim na audiência, muito ruim mesmo. Mas Prime Pie e Mess of Mountain foram pior ainda, então os fãs ficaram comprando a Cartoon Network e tal, e finalmente saiu, né? Mas que pena que a audiência foi um lixo, sério, foi muito ruim. E vamos falar de Cinnabald e a Ilha, que eu lembro até hoje porque eu já assisti a Rei Briggs quando esses episódios saíram antes do Canadá. Eu lembro muito bem de Cinnabald no Canadá, velho, porque eu já tava voltando a rever Ninjago e já tinha o Rei Briggs postando vídeos. É, cara, isso infelizmente foi muito ruim.
Mas aí chegamos em Cristalizados, que saiu antes na Netflix, em muitos países do que online. E isso fez a audiência ir muito bem mesmo, muito bem. E Cristalizados facilmente foi a temporada de Ninjago com mais hype da história de Ninjago. Sim, mais hype da trilogia dos Onis. Isso eu falo fácil. Se você não assistiu na época, né, você não tá ligado, mas essa temporada com o melhor marketing da história de Ninjago, facilmente. Teve trem na rua, teve, mano, um painel só pra ela e tal. Foi muito incrível, cara. Aí depois eles fizeram Dragon Rising, que até agora está indo muito bem a audiência, está indo muito bem mesmo. Ou seja, meio que a Netflix salvou de Ninjago de ir à falência.